Eu conheci um advogado, eu morei em Trindade 30 anos, e lá eu conheci um advogado. É um bom criminalista, mas ele não conseguiu tirar um preso da cadeia. E eu, com a minha carisma, esse preso sabia que eu tinha ligação com os advogados, delegado, polícia, então ele me ligou e me pediu para me tirar ele de lá da cadeia, que por esse advogado ele ia morrer lá. E acabou que, e eu com a minha carismática, eu sou carismática, e eu acabei sem conhecer de leis, sem papel, sem caneta e sem ter como gravar nada na cabeça, eu acabei me envolvendo nessa situação aqui. E eu não sabia, o preso me falava só o nome da juíza, e eu chegava, perguntava para os policiais lá do fórum como que a juíza chamava, como que ela era. Eu sabia o nome dela, mas como que ela é? E que sala que ela trabalha? Bem, aí eles me falavam, eu chegava e, e sentava perto na porta, e com isso ela chegava, já tinha as características dela, né? Que o pessoal lá me falava do fórum. Então ela gentilmente, ela ficava sorrindo para mim. Eu nem imaginei que esse pessoal fosse tão educado assim. Aí eu expliquei a situação do preso, expliquei tudo e foi indo. Ela chamou o sucessor, chamou a escrivã, falou, não, mas tudo tá errado nesse processo. Tá errado aqui. Ela explicou até o jeito que o doutor, que é um amigo meu, fazia com as mãos idêntico. Ela simulou e eu saquei que era verdade, que era esse doutor. Não vou falar o nome dele, que pode trazer um problema para ele. Não para mim, eu não tenho medo. Só que ele viu que eu estava conseguindo, não, eu consegui tirar esse preso da cadeia e ele queria me processar. Esse preso falou, não me abandona, por favor, por ele eu vou apodrecer aqui, não me abandone. E eu continuei. Por fim, ele já estava jogando processo nas minhas mãos, como se eu fosse um advogado, e eu não era ninguém, eu não sabia, eu não entendia nada de processo. Aí eu falava, aí eu chamava escrivã, vê se entende ela aqui. Ela tá falando que é amigo dela, mas não, ninguém faz isso por amigo não. Todos os dias ela está aqui. Aí chamou o sucessor falou, olha senhora, eu já queimei 3.000 processos na frente desse amigo da senhora, 3.000 processos. Agora a senhora me deixa trabalhar, a senhora não precisa vir aqui, a senhora me liga, pode me ligar. Eu ligava para ele 3 vezes por dia, ele me atendia gentilmente. O sucessor é Júnior, do fórum aqui, chegando em Goiânia, perto do Carrefour. Bom, com isso o preso falou para mim que estava em estado grave lá dentro. Eu falei, agora pronto, eu não tenho certeza que está em estado grave. Mas, de qualquer maneira, se ele está falando que está em estado grave, eu vou passar para a juíza que ele está em estado grave. Aí eu disse para a juíza que ele estava em estado grave e que ele estava em fase terminal. E daí ela falou, tá bem, eu vou mandar um médico lá ver ele. E como realmente eu achando que era mentira, eu falei, daqui eu vou pra cadeia, eu vou sair pra cadeia. E realmente ela mandou um médico e o preso estava realmente doente com obesidade óbito. Óbita, não sei falar se é óbito ou óbito. E daí eles jogaram o preso por semi-aberta.
E eu nunca fui visitar ninguém na cadeia, porque eu morro de medo de cadeia. Parece que na outra século eu passei mais de 30 anos presa, porque quando eu vejo cadeado, tanto é que eu nunca precisei de advogado, porque eu, graças a Deus, eu não tinha coragem de ir na cadeia, então sempre orar para ninguém da minha família ir preso, não ter que visitar, porque se eu ver cadeado eu desmaio até hoje. Então, e aí nós passou, né, ter amizade com esse advogado, e ele era candidato. E ele era muito engraçado, coisa que eu tinha uma depressão, que eu tinha perdido minha mãe, eu tinha deixado de rir. E na medida que eu conheci esse advogado, que ele queria até me processar. Mas ele não me processou e eu tirei o preso da cadeia. Eu tirei. Aí minha filha foi trabalhar para ele. Mas a outra filha ia com ele nas diligências. Ele era tão engraçado que ele fazia rir eu 24 horas. Eu ria quando estava com ele e ria quando estava sozinha, porque eu me lembrava dele. Porque lá faltava feijão, ele queria que 1 quilo de feijão durasse uma semana. E ele comia feijão, ele comia bastante feijão. E o feijão não dá para passar uma semana. Aí fala, não tem verdura, doutor. Não tem verdura, doutor, não espera. Aqui tem sacolas que vêm de sacola que contém variado, né? Verduras variadas. Então era R$ 15 naquela época. Ele falava, não, deixa para quinta-feira, que quinta-feira eu vou comprar aquele saco de verdura. E é um doutor de poder aquisitivo até razoável, né? Não é por necessidade. Que ele era um bom criminalista, ganhava muito dinheiro. E a calça dele vivia só rasgada. E a gente costurava. Então, a última diligência que eu fiz com ele, saía com ele na diligência para carregar pasta, para acompanhar, para orientar. Às vezes eu que ensinava para ele as coisas. E aí eu descobri que direto ele rasgando as calças dele. Aí eu olhei, no banco dele tinha um arame e furava a calça dele. Eu falava, doutor, aí, por que tá furando suas calças? É um arame que tem no seu banco. Ele, nossa, eu nunca vi esse arame aqui. Falei, mas ele não te espeta? Não, eu nunca senti. É uma tribulação. Ele falava, ó, tribulação. É um advogado maluco mesmo, engraçado. E daí ele ia soltando os presos, com a gente jogando os presos dentro do carro com a gente. E quando ele saía do fórum era interessante, muito interessante, porque quando ele saía do fórum, ele ia para outro carro. Eu falei, doutor Maurício, o carro do senhor não é esse, o seu carro é esse aqui, ó. Ah, desculpa. Ele pegava e ia para o carro dele. Sempre, todas as vezes ele ia para outro carro. Doutor, seu carro não é esse, seu carro é esse aqui. Aí ele disse os presos, falava, e agora, como é que você vai pagar? Eu vou pagar do mesmo jeito, que eu não vou falar o como aqui, né? Mas ele falava, vou fazer isso e isso para te pagar, vou continuar fazendo o que eu fazia. Aí era muito interessante, eu ria demais da conta desse advogado, porque a gente ia para diligência, ele levava o terno e ele levava o terno e a gravata, e ia para o mato e trocava lá no mato. Ele não vinha de terno da casa dele, não, de gravata da casa dele, não. E ele era muito engraçado, e ele bebia, né? Aí e ele era candidato também, e quando ele ligava, a gente às vezes preocupava com ele, ligava para ele, que a gente se tornou mais parente do que amigo mesmo, né? E a gente ligava para ele preocupada com ele, porque sabia que ele era estabanado. Doutor, como é que tá? Tá tudo bem? Não, não tem nada bem não. Minha bateria pifou, vem me guinchar. Eu e minha filha ia para lá para guinchar ele.
E a gente guinchava ele, levando ele para casa, e ele sendo guinchado e cumprimentando todo mundo, que ele era candidato, né? E guinchado por nós. E, e daí também o meu filho sempre pegava ele debruçado no mesmo barco. Quando ele bebia, meu filho pegava ele e colocava no carro, bêbado, e levava ele para casa dele. Então ele passou a ser mais que um amigo para nós, um parente, uma família. Mas aí eu passei a rir dele tanto, 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 que para mim ele se tornou a maior diversão do mundo. Eu não sabia, não conseguia lembrar dele sem eu rir bastante. Já, às vezes, empregada dele, então, ia lá para casa só para rir dele. Mas não, eu nem contei tudo, porque se eu contar, é muito engraçado esse doutor. É, infelizmente, a gente teve que vir aqui para Goiânia e ele esteve aqui em casa umas 2 vezes. Ele se tornou tão amigo da gente que quando ele ia construir, ele pedia opinião para nós, ele perguntava se estava pequeno o cômodo, se estava grande. Eu sei que da última vez que eu vi ele já tinha arrumado uma esposa. Mas só que era pela internet, né? Ele é tão estabanado, atrapalhado, que ele conseguiu uma namorada pela internet, que a namorada dele furava ele todinho na peixeira. Imagine. Eu falava, e aí, doutor, você tá todo furado? Foi a internet que furou, né? Você conseguiu namorada pela internet? É, enfim, é engraçado. Era engraçado do jeito. Não tá engraçado como eu estou contando, mas para conviver com ele eu ria demais. O tempo todo não tinha outra diversão, não. Daí pra cá eu acho que eu nunca mais eu ri mesmo, não. É, é muito engraçado. Ele enchia o carro de presidiários, ele ia só soltando, passando e soltando, não sei como que ele fazia, que soltava, ele era um bom criminalista, ele soltava e enchia o carro de preso, e, enfiava tanto preso nesse carro que mal cabia a gente. Falava, não, doutor, por favor, ó, então por que você trouxe a gente se fosse encher o carro de preso? Ele, não, fica tranquilo e vambora. Cabe todo mundo, senta no colo do outro. Falei, eu não vou sentar no colo de preso, não, doutor. Nem desse preso sentar no meu colo. E daí a gente nunca mais se viu. E final da história. E final da história. Foi muito divertido. Eu fui muito feliz lá em Trindade. 30 anos. E anos convivendo com esse advogado. Eu carregava as pastas dele nos fóruns. Eu, eu, eu passei até a aprender a advocaciar com ele. Foi por isso que eu consegui tirar o preso que ele queria me processar. Ele chegou a me falar que ia me processar, porque eu dei conta de tirar o preso, ele não deu. Ele não deu, mas eu dei. Mas na verdade eu acho que eu estava envolvido com a mulher desse preso, porque eu estava fazendo tudo errado para o preso não sair da cadeia. E eu consegui tirar. E essa é uma historinha, simplesmente só uma historinha da minha vida, que eu passei um pedaço de Trindade, que o restante, se eu for contar, eu vou chorar o que aconteceu comigo lá. Então, boa tarde a todos. Se minha história não agradou vocês, mas para mim foi muito divertido. Feliz Natal, feliz Ano Novo e feliz a vida toda, gente, do mundo inteiro. Que Deus faça todos felizes, todos. Que Deus transborda de felicidade e de paz e harmonia em cada lar, em cada família e em cada coração. Fique com Deus.